Vem Espírito Santo, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a festa de Pentecostes, também popularmente chamada da festa do Espírito Santo, em que nós professamos uma das nossas manifestações de fé, está contida no credo, no creio no Espírito Santo. E é interessante que o Catecismo, explicando esse artigo de fé, ele fala que antes de crermos na Igreja, cremos no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, depois vamos dizer na Igreja Santa, Católica, Apostólica, então o que é decorrente, creio na remissão dos pecados, na vida eterna. Então, para dizer que o Espírito Santo é um grande protagonista da atualização da ação de Deus na nossa vida. O Espírito Santo torna presente, torna atual as manifestações de Deus na nossa vida. É o que escutamos acontecer na vida dos apóstolos, dos discípulos que estão ali esperando a descida do Espírito Santo em Pentecostes. É por meio do Espírito que nós podemos manifestar a nossa fé. Nós não vemos a Deus com os olhos da carne, mas pela graça do Espírito Santo derramada no nosso batismo, podemos dizer que o Senhor é o nosso Deus, que Ele está vivo, que Ele virá sobre nós no pão e no vinho, corpo e sangue. Quando o Padre invocar pela ação do Espírito Santo, se tornem o corpo e o sangue de Jesus. É o que nós vamos escutar quando o Padre impor as mãos sobre o vinho e sobre o pão. Irmãos e irmãs, crer no Espírito Santo é ver como Deus está agindo em nós, é conhecer a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos une à nossa comunhão entre o Pai e o Filho. Jesus disse a nós, nos últimos evangelhos, que iria nos enviar como promessa, e hoje se realiza, se renova em nós a ação do Espírito Santo, como dom, como graça, como força, como condução, como animação para toda a Igreja. Pensemos aqui nessa segunda leitura, melhor dizendo, a primeira carta aos Coríntios, fala exatamente que para cada um há uma manifestação do Espírito em vista do bem comum. São Paulo está alertando a comunidade de Corinto, que é marcada por muitos dons. É uma igreja chamada carismática, não carismática no sentido nosso atual, mas no sentido de muitos dons próprios de cada pessoa. O Espírito Santo foi manifestando, e que então Paulo coloca um critério: já que o Espírito foi abundante na vida de tantas pessoas, deve levar à unidade, deve levar ao serviço, isto é, ao bem comum. Então o Espírito Santo é aquele que nos une, mas também que nos leva a colocar os nossos dons que Deus manifestou à disposição da Igreja, à disposição das pessoas que estão à nossa volta. E por isso também identifiquemos quais são as ações do Espírito Santo na nossa vida. Para cada um há uma manifestação do Espírito. Eu tenho certeza, e cada vez tenho mais certeza, que você, como pai, mãe, avó, que tem a sua missão, tio, a sua profissão, que é vocação também, as demais vocações, manifestam exatamente essa frase de São Paulo: para cada um há uma manifestação do Espírito. Quando nós nos esforçamos e colaboramos, o Espírito Santo manifesta dons em nós que parece que nós não tínhamos antes. Na verdade, já até tínhamos, mas potencialmente, ou seja, guardados, mas colocados em algumas situações que a vida nos colocou, mediante a vocação, mediante aquilo que abraçamos segundo a vontade de Deus e segundo o caminho da nossa vida. Notamos que só pode ser o Espírito Santo que nos capacita, nos orienta e nos conduz. É claro que ao nosso esforço, à nossa colaboração, o Espírito não substitui a ação nossa, ele nos orienta, nos conduz, mas é ele mesmo que vai dar a vida às nossas ações e constância àquilo que nós fazemos. Como é que sabemos se a ação do Espírito está em nós? Se procuramos ser mais constantes, se rezamos em unidade com o Espírito Santo. Então, é o sinal da constância. Eu persevero na oração. Se o Espírito Santo manifestou um dom em nós,
é necessário constância. É um chamado de nós continuarmos no dia a dia a fazermos a comunhão e a ação de Deus com aquilo que está à nossa volta. Irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ajude a identificar as suas ações manifestadas na nossa vocação, seja o matrimônio, o sacerdócio, vocação profissional ou vocação familiar. O Espírito Santo está se manifestando. Cabe a nós percebermos, agradecermos, mas também utilizar bem os nossos dons, sempre em vista do bem comum, sempre a serviço, porque isso fará também gerar mais unidade entre nós. Depois o Evangelho nos adverte exatamente de que nenhum tempo que a igreja se fecha, Deus deixa de se manifestar. Justamente os apóstolos estão ali fechados após a notícia que o Senhor havia morrido, então passado na cruz, estão ali amedrontados à espera da ressurreição. É o mesmo evangelho que escutamos no segundo domingo da Páscoa, mas agora lido no contexto de Pentecostes, para dizer a nós que há ocasiões em que nós nos encontramos fechados, nos encontramos nos limites da nossa vida, os limites humanos, e Jesus rompe os limites humanos, Jesus rompe as incapacidades que nós ainda não conseguimos lidar ou enfrentar. Ele entra no meio da comunidade dos discípulos e se faz ressuscitado, se faz o Cristo vivo que saúda na paz. Mas a grande palavra de Jesus, quando ele aparece aos discípulos, é dizer: receber o Espírito Santo, além da paz que ele comunica, o dom da Páscoa, mas para nós que hoje celebramos, destacamos em comunhão com a igreja, receber o Espírito Santo. É Jesus dizendo aos discípulos, em outras palavras, que mediante as suas fraquezas, mediante a negação que eles fizeram de abandonar o Senhor manifesta a eles a responsabilidade e a ação do Espírito na vida deles. O Senhor está dizendo a eles: vocês sim me negaram, vocês sim estão fechados, mas também são convidados a enfrentar tudo aquilo que vai adiante, contando com a força do Espírito Santo. E no Evangelho de João, o Espírito Santo é chamado de Paráclito, o advogado. O advogado na linguagem de João, no tempo de Jesus, é diferente do nosso tempo. O advogado, no atual momento, na atual situação nossa, ele ocupa o lugar de defesa da pessoa acusada. Mas no tempo de Jesus, o advogado sussurrava ou orientava aquele que era acusado para se defender. Isto é, então a ação do Espírito Santo é uma ação sempre de assistência, de colaboração, de ação para nos inspirar nas nossas ações. Irmãos e irmãs, nós temos sempre limites que nós não rompemos. Quais são os nossos limites humanos que precisamos romper? Sair das portas fechadas dos nossos corações, portas fechadas que podem nos impedir de vencer, impedir de ir com o Espírito Santo mais adiante e contando sempre com esse Paráclito, o nosso advogado, que é o Espírito Santo, que vai nos orientar e guiar nessa vida. E para que nós tenhamos claro a ação do Espírito Santo, receber o Espírito Santo é que para cada dia Deus manifesta uma graça especial para cada um de nós. Viver o hoje é confiar no Espírito Santo. Viver o hoje como um dom, um presente de Deus. O Espírito Santo também recebido pelos apóstolos, essa cena de João, eles recebem o sopro de vida. O sopro lembra também o Antigo Testamento, a criação. Quando Deus soprou a sua criação, criando o homem e a mulher, dando a eles a vida. Isto é, Deus dá em nós a renovação daquilo que está adormecido, para então nos ajudar a ir adiante na nossa missão que abraçamos. Depois, a primeira leitura manifesta a nós aquilo que é o início da missão da igreja. E notemos aqui que estão os discípulos novamente no cenáculo, estão em oração. A igreja nasce na oração, a igreja se espalha na oração, a igreja se espalha, começando pela espera do Espírito Santo, para depois ir adiante, ir ao
encontro dos irmãos, ir ao encontro da humanidade, levando a ação do Espírito Santo e levando o Evangelho. E aqui mostra a nós que a fundação da igreja é a ação divina. Conta com as pessoas, conta conosco, conta com o Padre, conta com cada um de nós. Mas a igreja tem fundação divina, por isso tem manifestação extraordinária. O vento impetuoso, as línguas de fogo, a linguagem que eles falam, que são uma linguagem que todo mundo compreende, que leva os discípulos a anunciar o Evangelho. Somos nós convidados a participar de uma igreja marcada por aquilo que é humano, por aquilo que é frágil, pelas portas fechadas, mas igualmente pelo Espírito Santo, que rompe toda a dificuldade que nós colocamos. Não esqueçamos do Espírito Santo. Quando olhamos só para as paredes, quando olhamos só para aquilo que é racional, aquilo que é somente visível, esquecemos que é o Espírito Santo que está orientando e conduzindo os passos da igreja e da nossa vida. Que o Espírito Santo manifeste em nós as suas maravilhas, nos dê capacidade de ver onde nós não vemos. Não esqueçamos que o Espírito Santo é silencioso, é discreto, mas que sempre está agindo. E geralmente o Espírito Santo age onde nós não percebemos. Então sejamos atentos, sejamos mais dóceis. E que esse dia do Espírito Santo seja uma docilidade para que todos os dias você peça o Espírito Santo para ver aquilo que você não consegue ver. Que é dois dons, rapidamente falando, a sabedoria é esse dom dos olhos de Deus. Eu tenho os olhos de Deus para ver as situações, a luz do Espírito para ir adiante, para dar os passos da missão. E segundo, a fortaleza, que é justamente aqueles que se abandonam na força de Deus para enfrentar a sua luta de cada dia. Irmãos e irmãs, é graça, é força do Espírito Santo, que a docilidade do nosso coração permita irmos um pouco mais adiante e anunciar mais o Evangelho com os nossos dons e com uma igreja que nós acreditamos, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Que assim seja.